Boa. Vamos lá, pessoal. Gente, novamente, muito obrigado pelo tempo de vocês estarem aqui. Eu sei que é penoso, de certa forma, muitas vezes, pois é depois do trabalho, 7 da noite. Então, a gente sofre um pouquinho por isso. Eu entendo a dinâmica, né? Eu entendo justamente esse caso, mas eu acho que isso demonstra a vontade que vocês estejam aqui para aprender, para que a gente possa compartilhar, né? Como eu costumo dizer, eu e o Thiago, na verdade. Estou aqui para compartilhar experiências com vocês, para que a gente possa juntos trocar esses conhecimentos, a fim de que a gente consiga construir a nossa jornada como QA. A gente consiga compartilhar informações, compartilhar esses conhecimentos, para que a gente possa se ajudar na nossa carreira, visto que, quando a gente olha para a nossa área de qualidade, a gente percebe que tem muitas coisas interessantes que a gente pode estar aprendendo, que a gente pode estar tendo uma atenção melhor para que a gente possa entregar ali um produto de maior qualidade, tá bom? Eu só vou repetir novamente, cara, qualquer dúvida que vocês tiverem, jogue aqui no chat, faça pergunta no chat, levanta a mão, que a gente vai tentando responder, a gente vai tentando encaixar a pergunta de vocês no decorrer justamente da nossa imersão. Caso for um tema que é totalmente diferente do que a gente está comentando, está mostrando aqui, a gente coloca para um fórum à parte, só para a gente dar continuidade aí no nosso assunto, tá bom? Vou compartilhar minha tela aqui com vocês, só para a gente fazer um overview do que a gente trocou uma ideia, de onde a gente parou e da onde a gente vai começar hoje. Porque a trajetória que nós vamos ter, vamos seguir nessa imersão, ela é muito importante. Desde o dia de ontem, o que a gente vai fazer hoje, e para o final, que é o nosso objetivo também no amanhã, no último dia. A gente tem um panorama geral do quais são as implicações de tudo aquilo que nós acabamos de aprender, né? Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Segundo desktop, compartilhar. Quando vocês estiverem vendo a minha tela, só me avisem, por favor. Apareceu aqui, mano. Tá Oh, aparecendo. boa. Show de bola, show de bola. Então vamos lá. Vamos lá, pessoal. Qual é a ideia? A gente vai começar aqui o nosso segundo dia sobre essa imersão, que é a gente conseguir extrair o potencial das nossas user stories. E, normalmente, quando a gente está falando de user stories e voltada para a qualidade, talvez nossa primeira ideia seja, como que eu vou extrair testes de uma user story? Né? É a primeira pensamento que pode vir em nossas mentes. Claro, se eu sou QA, estou trabalhando dentro de um time e a gente está criando user stories, isso significa, então, que ter o potencial dela é eu conseguir extrair os melhores cenários dela, eu conseguir fazer o levantamento de todos os cenários possíveis para que eu possa garantir aquela user story. Isso é uma verdade? É uma verdade. Quando a gente olha para user stories como QAs, a nossa ideia é a gente conseguir extrair ali pontos onde nós podemos garantir da melhor forma a qualidade daquela user story. Mas a jornada que eu estou caminhando junto com vocês desde ontem para mostrar que não só isso. A user story tem um potencial melhor do que apenas escrever cenários e de alguma forma levantar esses cenários para fazer a validação final. Os nossos olhares, eles não devem estar somente para essa parte. Porque, como eu comentei com vocês ontem, a ideia é que, através do Major Story, ela não é o único documento, mas se ela é um documento que norteia o time em relação ao negócio, a ideia é que a gente consiga extrair os melhores benefícios ao olharmos para uma user story. E se qualidade ela envolve justamente a abrangência do projeto como um todo, isso significa que user stories precisam ter qualidade também. Não adianta nada nós começarmos a escrever testes se as nossas user stories elas não são boas, as nossas user stories elas não possuem informações suficientes ou informações com qualidade que possam guiar o nosso conhecimento, que é muito importante, para então a gente conseguir nos guiar em relação à própria escrita dos cenários. Uma coisa que é boa de nós evitarmos é olhar para o meu story e já começar a escrever os cenários. Então a gente precisa dar um passo atrás e começar. Então a gente foi um pouquinho mais, foi um pouquinho disso que a gente conversou
ontem. Uma das coisas importantes que eu quero frisar aqui, que é justamente o próprio fundamento da user story, que vamos conseguir ditar a qualidade do qual ela é entregue. A gente passou ali pelos 3 Cs, Card, Conversation, Confirmation. A gente entendeu a importância da qualidade dos critérios da user story. A gente entendeu um pouquinho mais o conceito de ela ser invested, né? Nesse sentido. Então, tudo isso permeia a qualidade da própria natureza desse artefato que a gente utiliza. Aí não só que a utiliza, mas todos do time se utilizam. Aí a ideia que eu quis passar para vocês, que garantindo a qualidade disso, garantindo que o conteúdo dela seja bom, que as informações que estejam ali, elas apontem de fato para uma solução para resolver um problema e a gente consiga interpretar então a user story de forma correta, baseado nos desejos de negócio, então a gente tem uma interseção com a área com a área de negócio, trazendo qualidade para a área de negócio também, para a área de produto. E isso é fazer shift left testing. Quando a gente fala de testes manuais, isso acaba sendo também um teste manual, entre aspas, aqui. A gente não pode confundir e dizer que testes manuais somente é a execução de um teste. Isso não é teste manual. Ou somente escrever casos de testes, cenários de teste e executar esse teste. Normalmente a gente tem essa mentalidade, algumas pessoas têm essa mentalidade que testes manuais são relacionados a isso. Mas não. Se a gente faz todas essas análises, como eu comentei para vocês na aula passada, isso também é fazer uns testes que eles vão conseguir nos indicar que aquela user story ela tem qualidade antes mesmo de a gente pensar em testes. Porque na aula de ontem a gente não falou de testes. A gente não comentou que testes nós poderíamos extrair daquela user story. Mas a gente falou sobre qualidade das user stories. Como que isso é importante, porque depois vai influenciar a nossa interpretação. E essa interpretação, no final, vai nos dar um conhecimento do produto e vai nos ajudar com outras atividades, como bem o Thiago comentou ontem. Uma vez que nós temos dentro de uma user story bem detalhado as informações necessárias de como que nós vamos atingir o objetivo daquela user story, isso consegue nos possibilitar a ter um conhecimento muito, mas muito bom sobre o nosso produto. E tendo esse conhecimento, vai nos ajudar nas estimativas. Uma das coisas que é dolorosa, que eu percebo para QAs, é estar dentro de um planejamento, de um refinamento, onde a gente precisa estimar a user story junto com o time de desenvolvimento. Logo no início, é muito comum a gente ficar meio retraído, porque a gente tem medo de estimar errado, ou a gente não sabe por onde estimar. Mas por que esse medo acontece? Porque justamente a gente não conhece o nosso produto. A gente não conhece a fundo o que aquela user story ela vai implicar. Então, como a gente viu na aula passada, as informações dela vão nos ajudar também a gente ter esse conhecimento. E ter esse conhecimento vai nos levar para o segundo passo, para a gente conseguir interpretar, a gente conseguir estimar, a gente ver incoerências, a gente ajudar o time a construir uma solução que de fato vai entregar um valor. E falando de valor, eu queria deixar uma nota aqui importante, que depois eu fiquei pensando que poderia ter sido interpretado errado ou, ou direcionar a gente para uma postura de negligência. O que eu quero dizer com isso? Ontem a gente comentou sobre a importância de valor. Uma user story ela tem que entregar valor. E o ponto que eu deixei aqui para discussão para vocês foi no sentido de, mas quem define valor? Porque em toda a minha trajetória, sempre quando a gente conversa com pessoas diferentes, nós temos uma visão de valor diferente. Aí o comentário que fizeram ontem foi, então seria interessante que valor pudesse ser aquilo que entrega um valor para o usuário final. Pode ser que o valor daquela user story ela esteja relacionada à solução que a gente dá para aquele usuário final. Beleza. Mas a gente precisa entender que também que ela não vai, o valor não está intrínseco somente aquilo que a gente entrega para o usuário final. Porque a gente tem outras demandas importantes para a manutenção do próprio produto. Coisas de arquitetura, por exemplo, ou de segurança, muitas vezes não vão afetar uma funcionalidade, não vão resolver um problema do usuário final. Mas isso vai melhorar para que aquela funcionalidade ela continue segura ou ela continue funcionando e não se deteriore com o tempo. A funcionalidade permanece,
mas ela não vai quebrar facilmente se ninguém ver. Esse valor não é para o usuário final diretamente, mas é para o time de arquitetura, para o time de projeto. Então, o ponto que eu comentei sobre valor era justamente esse. A gente precisa ter uma base como um time. E porque se cada um fica com a sua opinião sobre o que é valor, a gente nunca vai entender como um time o que que a gente entrega de valor. Esse é o meu ponto. E o ponto que eu queria deixar uma nota aqui, que por mais que valor tenha essa abrangência e que a gente não consiga definir valor de forma objetiva nesse momento, de eu, por exemplo, chegar para um time e dizer assim, ó, o valor tem que ser isso e isso, X, Y, Z. O que não é X, Y, Z não é valor. Porque podem ter outras coisas que são valorosas, isso não quer dizer que nós não possamos justamente levar esses pontos de atenção, esses pontos que nossa visão, elas são valorosas de levar os nossos argumentos. Então, por mais que seja difícil, como um time, a gente definir o que é valor, o interessante é que a gente, como QA, dadas as nossas experiências, dado o nosso conhecimento do nosso produto, dada a nossa preocupação de entregar um software que resolve o problema para nossos clientes, é importante que a gente tenha uma postura onde nós possamos levar esses itens para discussão e falar para as pessoas o porquê que nós entendemos que aquilo tem valor. Porque a nossa opinião, gente, ela vai conseguir alcançar o time e vai ter uma visão de qualidade para o valor que nós estamos entregando. Pode ser que nem todas elas sejam definidas como um time, mas pode ser que muitas delas a gente pode definir junto com o time, a gente pode influenciar o time a enxergar esse valor. Então a gente não precisa ser negligente nesse sentido de achar, então, se valor, todo mundo acha que valor é de um jeito diferente, então eu vou me ausentar, vocês que decidam. Não é essa a ideia. É a gente jogar na mesa, por mais que a gente não consiga definir, e que a gente quer definir como um time, a gente jogar na mesa aqueles itens, aqueles tópicos que a gente entende que é importante ter valor, tá bom? Então, a gente começa o nosso segundo dia justamente vamos dando continuidade a tudo isso que nós vimos. Se a gente for prestar atenção, o racional, o caminho que eu quero guiar vocês nesses 3 dias de imersão sobre user stories é a gente começar com a natureza da user story, que a gente viu ontem, e que a natureza da user story, ela preza por qualidade. E se a gente é da área de qualidade, a gente vai prezar por isso. Por mais que a gente não escreva, a gente vai colaborar, a gente vai ajudar o time a produzir nosso artefato com qualidade. Como eu comentei, nós somos QAs, nós não somos presos em nosso mundinho. A gente navega entre os mundos, porque o nosso projeto tem vários mundos. PO está no mundinho dele, Dev está no mundo dele, DevOps está no mundo dele, arquitetura está no mundo dele, segurança está no mundo dele. E todos esses mundos têm seus aspectos de qualidade. E a gente entra aí. É claro que a gente não vai ser um expert em todas as áreas. E nem vamos dominar todas as coisas de forma profunda. Mas ao caminhar para um conceito mais generalista, a gente começa a perceber que a gente pode contribuir e influenciar muitas pessoas a respeito da qualidade, do que ficar somente em nosso mundo e não conseguir, por exemplo, ajudar. Como que negócio pode entregar artefatos com qualidade? Como que o desenvolvedor ele pode entregar o seu código ou ter algumas atividades que envolvam a qualidade? Como que DevOps a gente pode pensar em qualidade? Como que ele pode influenciar ou ajudar a qualidade do time? Percebe? Porque aos poucos que a gente vai influenciando e tendo qualidade em todas essas áreas, o que isso vai impactar a gente? Na qualidade final do produto. Porque no final, nós não entregamos apenas uma área de qualidade. A gente vai entregar um projeto. E esse projeto é agnóstico. Ele não quer saber se existem várias áreas ali envolvidas para fazer. O projeto vai ser entregue. O app vai ser lançado na Play Store ou na App Store. O site vai ser deployed e vai estar lá disponível para todo mundo acessar. Agora, quem fez, como fez, as pessoas vão estar utilizando. Mas a gente, como esses mentores, no sentido de levar a cultura de qualidade, evangelistas nesse sentido, a gente consegue influenciar para que os outros possam ter qualidade.
Então a gente percebeu ontem que na própria natureza das histórias a gente pode influenciar para que ela tenha qualidade, porque ela vai ser muito importante para o time que está desenvolvendo esse projeto, para o time que está olhando para esse artefato. Se deve olha para esse artefato, se QA olha para esse artefato, então esse artefato é importante, porque se algo estiver incoerente, errado, inconsistente, faltando informações, isso vai impactar onde? Na entrega do nosso produto. E se a gente conseguir adiantar, que é essa ideia de quando a gente fala de testadores ágeis, de prevenir os problemas antes mesmo de a gente chegar em produção, a gente está fazendo um bom trabalho. A gente está começando a ser testadores ágeis. A gente está começando a fazer shift left testing. Isso é muito interessante. Então, essa é a ideia. E a partir disso, pegando o conceito que a gente viu ontem, os pontos que nós abordamos, e entendemos então os fundamentos e a qualidade, como que nós garantimos a qualidade de uma boa user story, a gente vai partir hoje para um outro ponto que é, ok, agora eu sei que eu tenho uma user story boa, eu sei que ela cumpre lá alguns princípios, como nós comentamos, o objetivo, como que nós vamos atingir o objetivo, como nós vamos confirmar que os objetivos, como nós vamos confirmar que a solução que nós fizemos conseguiu atingir o objetivo da user story. A gente viu os princípios de ela ser independente, dela ser pequena, dela ser testável. Tudo isso é importante para o desenvolvimento, para a qualidade também. Uma vez que ela tem todas essas características, uma vez que até o Thiago comentou que a gente definiu o nosso definition of red, ou seja, aquilo que o time entendeu como acordo, que é o suficiente para aquela user story entrar para desenvolvimento em uma sprint, a gente parte por uma outro passo onde nós vamos conseguir extrair o potencial do user story. O primeiro potencial que nós vimos ontem é justamente baseado na sua natureza. E a gente viu muita coisa interessante, do qual a gente pode extrair dela, fazer com que ela consiga ter o suficiente para justamente potencializar a solução no qual nós vamos entregar. Beleza? Então, hoje, a gente vai partir, vamos adentrar um pouquinho mais nessa jornada para a gente entender outros aspectos que podem ser extremamente importantes ou como nós vamos conseguir extrair mais o nosso conhecimento e no final os testes em si a partir de uma user story. Tenho dois grandes tópicos para conversar com vocês hoje que vai ser bem legal, tá? Vai ser bem legal. Então, o que acontece? Uma vez que temos lá a user story, que a gente cumpriu o definition of red, que elas têm objetivo, que ela tem como que vai ser a solução, que ela tem os critérios de aceite, que ela tá tudo desenhadinha para que a gente possa entregar de forma correta aquela user story. Que mais? Como que a gente pode ainda mais agora extrair o potencial dela? E quando eu falo extrair o potencial dela, eu falo se utilizar das informações e da própria user stories para melhorar a nossa visão do nosso produto e ao mesmo tempo melhorar os pontos, as interseções que nós possamos fazer para extrair ali algumas tipos de testes e os testes para a gente conseguir validar ela, tá bom? Então, hoje, o ponto que eu quero discutir com vocês é que quando nós olhamos para a Image Story, a gente precisa ter uma postura muito mais ativa, uma postura intencional, que pode estar acontecendo com a gente e que eu vejo acontecer muito com muitos QAs, com que eu já trabalhei no passado, com que eu trabalho hoje, que é o seguinte, é uma cultura onde a gente é apático a user story. A gente não é intencional. De alguma forma, a gente está no automático. O que eu quero dizer com automático? Começa o sprint, a gente olha, extrai cenários, executa. Por mais que a gente não entenda tão bem, se alguém escrever vários critérios de aceite, a gente vai basear nossos testes, vamos basear nossos testes somente naqueles critérios de aceite. Não vamos pensar muito. A ideia que eu quero trazer para vocês é que nós, como QAs, não podemos entrar no automático. A cara Natan está muito difícil, está muito corrido. Eu não tenho tempo de pensar muito sobre os stories. Eu tenho que olhar para aquelas stories, ver os pontos que tem lá, extrair os cenários que tem lá e pronto. Não tenho que fazer muito mais. Qual é o perigo disso?
que certas coisas elas podem estar passando batidas, em dois sentidos. No sentido de que a gente não está se aproveitando das user stories para aprender mais sobre o nosso produto, aprender mais de coisas técnicas do nosso projeto, e, ao mesmo tempo, podemos ter testes que eles não são bons. A gente pode ter até muitos testes, mas os testes que nós temos, eles não são orientados, por exemplo, aos riscos. Eles são superficiais. E eu já vi muito isso acontecer. Por estarmos no automático, a gente olhar para todos aqueles cenários que estão validando aquele user story, e a gente pega 10, 15 testes que estão validando aquele user story. E a gente parar a pensar e olhar e falar, peraí, 15 testes, mas se eu pegar três aqui, os três são os melhores. O resto é tudo perfume, o resto é tudo fraco. E que está faltando coisas importantes aqui para validar a user story. Ao sermos automáticos, gente, a gente perde de vista, quando nós estamos analisando a user story, a criticidade da própria user story. Esse é o meu ponto que eu quero chegar para fazer a gente refletir. Então, a gente precisa ser mais intencional na hora de nós estarmos validando as nossas user stories e extrair dela tanto conhecimento que esse conhecimento vai fazer com que nossos cenários eles sejam bons, eles tenham uma cobertura ótima, não sejam superficiais. E como que a gente consegue extrair isso? Como que a gente faz esse exercício? No início, vai parecer que é penoso, vai parecer que talvez seja muito difícil. A primeira reação que eu tenho quando eu ensino isso e quando eu mesmo aplico isso no dia a dia é a sensação de que é maçante. Maçante no sentido de isso vai me demandar tempo, isso vai me demandar atenção e talvez eu não tenha esse tempo. Aí a gente entra no dilema, mas Natan, vocês podem chegar nessa conclusão no final da aula de hoje. Pô, mas Natan, eu não tenho como fazer isso. Estão me obrigando a ser muito rápido. Mesmo que eu consiga fazer isso, eu vou diminuir ali o meu tempo de entrega e vai impactar. A gente tem que começar a balancear. Porque certas coisas para a gente, no início, vai ser penoso, porque nós não estamos acostumados a fazer algo de forma intencional, porque a gente está no automático muito forte. E nós vamos precisar dar um freio ou, de alguma forma, gradativamente começar a aplicar esses princípios que eu vou mostrar para vocês hoje. Não vai começar também amanhã aplicando para todas as stories. A gente escolhendo uma user story aqui, eu vou fazer isso, as outras não vou fazer porque não tenho tempo. Aí no próximo, dois user story, até ficar tão natural que não é mais penoso ou demorado, porque está no sangue de vocês. É a mesma coisa quando acontece quando a gente vai falar de processo de qualidade. Se vocês pegarem o processo de qualidade de vocês, podem pegar. Escrevam qual é o processo de qualidade de vocês. Vocês vão perceber que tem muitas coisas que vocês precisam ter atenção. Desde quando uma história nasce até quando ela vai para a produção. Existem muitas nuances. Só que se quando escreve isso, parece penoso, parece muita coisa. Mas para quem está acostumado e já faz de forma intencional, aquilo não é. Mas se uma nova pessoa chegar no time de vocês e ver todo o processo de qualidade de vocês, ela vai achar, gente, isso aqui é muita coisa. Pode ser até que tenha muita coisa, gente. A gente precisa refinar. Mas ao olhar para essa realidade, a gente pode perceber que para algumas pessoas ela acaba ali tendo a ação, né, de que possa ser um pouquinho penoso. De ver o que a Vanessa escreveu aqui. Um impedimento é encontrar um cenário não descrito, mas que está ocasionando erros é fazer o PO dar o aceite. E para resolver antes de entregar para o cliente. Eu escuto muito que não está na história, então não devem preocupar, e se o cliente pegar, eles reportam. Já ouvi bastante isso. Sabe o que é mais triste disso, Vanessa? É que a gente e o time acaba sendo apenas validadores de tickets. Eu já comentei isso em alguns outros vídeos e para algumas outras pessoas em imersões, é que o perigo, se a gente prestar atenção, se a gente valida somente o que está na user story, no final, a gente não está preocupado com o produto em si. A gente não quer entregar a melhor solução para o nosso cliente. A gente está preocupado em validar aquela user story. Não importa se aquela user story vai ter um side effect, não importa se aquela user story talvez tenha nuances que é preciso ser corrigido, se ela faz interseção com uma outra user story, por exemplo.
Então, a gente acaba caindo nesse automático, que as pessoas começam a discutir sobre isso e acham que, não está na user story, então vai para frente. Já ouvi muito isso. Comportamentos estranhos no app, por exemplo, comportamentos estranhos no site, mas ao chegar para conversar, mas nas histórias não tá nada escrito em relação a isso. Vai assim mesmo. A gente tem que trazer as evidências para mostrar o quanto aquilo vai impactar os nossos clientes finais. E o engraçado é que, em algumas vezes, quando a dor chega na pessoa que é importante da empresa, as pessoas começam a se movimentar, né? É triste realmente saber disso e as coisas acontecerem desse jeito. Mas, de fato, a gente, por mais que isso aconteça, em determinados contextos, a gente, como QA, não pode se acomodar em relação a isso. Por mais que aconteça, a gente vai lá e bate de frente. Por mais que aconteça, vai lá e bate de frente de novo. Para que a gente não possa se acomodar também. Porque senão, depois de um tempo, a gente vai estar muito, muito confortável em validar somente a user stories e pronto. O que ela impacta, ou como ela impacta os nossos clientes, não vai ser de tanta importância assim. Então, a ideia com essa primeira parte que está aqui para vocês é o seguinte: é fazer com que a gente seja intencional na forma como nós conhecemos a nossa user story. De novo, não estou falando de testes ainda. E teste a gente vai falar no último dia praticamente, porque vai ser um resultado fácil, vai ser uma consequência fácil. Às vezes, sabe o que é engraçado, né? Às vezes a gente questiona ou procura pessoas para ajudarem a gente a escrever cenários melhores. Natan, não consigo. Eu preciso de alguém para escrever cenários melhores. Natan, como que eu tenho uma cobertura melhor? Natan, como que eu consigo ser orientado a riscos dos meus cenários? E a gente quer algo fácil. A gente quer, sabe o que a gente quer? A gente quer um framework, a gente quer um princípio, a gente quer uma heurística que a gente possa aplicar. Aí aplicando, pronto, apliquei a heurística. Apliquei aqui esse princípio, esses pontos aqui e consegui extrair os cenários de riscos. Como se a gente pegasse inputs, jogasse em um sistema, jogasse um Excel e o Excel dissesse para a gente aqui, ó, dado esse teu input aqui, seus cenários de riscos são esse, esse, esse e esse. Muitas vezes a gente quer isso, porque é penoso a gente conseguir se esforçar ainda mais, dado o nosso contexto. E o que eu quero propor para vocês é que, para a gente conseguir chegar lá na frente e ver que os nossos cenários eles são orientados a riscos, que os nossos cenários eles olham para a criticidade do produto, a consequência disso vai ser a gente conhecer o nosso produto. E quando eu falo conhecer o nosso produto, eu não falo só questão de coisas é, teóricas ou conhecimento de negócio, mas o conhecimento prático de como as coisas acontecem no nosso projeto. Aí, naturalmente, gente, isso vai fluir para que a gente possa extrair. A gente não vai se demandar ou vai sofrer tanto querendo achar soluções para construir aqueles cenários, escrever aqueles cenários mais orientados a riscos, a suas criticidades. Porque o trabalho a gente fez antes, que foi aprender sobre o nosso produto, foi investigar o nosso produto, foi explorar o nosso produto e entender como ele funciona. Aí a consequência vai estar no final. Então, vai ser algo automático. A gente vai olhar assim, pô, esse teste aqui, ele é muito importante, dado o conhecimento que eu tive. Não tem como ele não ter ele na minha lista. Agora, se a gente pula essa parte que é mais trabalhosa, naturalmente a gente vamos ter dificuldade lá na frente de enumerar justamente aqueles cenários que são bons, que a sua cobertura olha para a criticidade e para os riscos do problema. Tá bom? Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender, o primeiro princípio que a gente precisa começar a trabalhar em nós, para a gente conseguir extrair agora o nosso conhecimento do produto, que vai ajudar a gente a, a ter atividade de qualidade, a entender como aplicar nossa estratégia, quais tipos de teste vai ter, quais testes vão ter, se vai ser de front integração. Tudo isso é a partir do conhecimento que nós temos do nosso produto. Simples assim. Então, a ideia, o que a gente acontece? O primeiro ponto que a gente precisa ter atenção é fazer uma análise teórica
das nossas user stories, que normalmente pode estar passando despercebido. A gente precisa garantir que quando a gente lê uma user story, a gente está entendendo completamente aquela user story. E eu vou falar aqui completamente no sentido de que tudo que está na user story não tem nada que para mim fique vago na minha mente. Essa é a ideia. Não é a ideia que a gente vai conseguir explorar 100% do conhecimento. Mas tudo que está na user story, eu consigo entender o porquê que está lá e por que que a gente precisa das coisas que estão lá. E eu sei o que são as coisas que estão lá. Porque isso vai fazer com que a gente tenha o conhecimento do produto. Aí a pergunta é, será se eu sei o que está escrito? Quando vocês pegam o user story para validar, será se eu de fato sei todas as palavras e conceitos que estão naquela user story? Isso vai influenciar em vocês em dois níveis. Vai influenciar em vocês no nível de conhecimento que vocês têm do próprio produto de vocês e do nível de conhecimento que vocês têm de forma técnica de como que o produto de vocês funciona. E são dois itens muito importantes. Então, quando eu olho para a minha user story, as palavras e conceitos que estão lá na minha mente, vem fácil o que é aquele conceito, como esse conceito é aplicável, o porquê que ela está naquela user story. Porque se não tiver, gente, já é um trabalho que nós precisamos ter. Porque existem pontos cegos que nós podemos estar tendo ali e que podem ser importantes. Se existem conceitos que estão na user story e a gente não consegue entender, pode ser que aquele conceito seja muito importante para a implementação da user story. E a gente está com um conhecimento fraco. E a gente pode estar deixando ali um ponto crítico que vai ser desenvolvido. Se a gente não sabe, em termos de negócio, como aquela funcionalidade ali ela funciona, pode ser também que nós estejamos deixando pontos críticos do nosso software e não tendo uma cobertura tanto de testes, ali das escritas de testes, e dos tipos de testes também. Então, a gente precisa fazer uma análise teórica. Vou começar a fazer esse exercício. E esse exercício vai exigir de vocês tempo, porque pode ser que algumas coisas vocês não entendam e que necessariamente, vou colocar entre aspas, vocês não precisariam ter para validar meus stories. Mas eu quero empurrar vocês, puxar vocês sempre para serem mais, sempre para melhorar a carreira de vocês, porque isso vai ajudar vocês, tanto em nível técnico como em nível de negócio. Então, quando a gente olha para a user story, a pergunta é: eu sei o que é isso? Eu sei o que está escrito ali na user story? O que isso tem a ver com a user story? Essa palavrinha que eu vi aqui, o que tem a ver com a user story? Porque isso vai ser importante para a implementação. Vocês se perguntaram sobre isso? Cara, a gente viu lá, a gente vai ver uns exemplos daqui a pouco. Eu vi uma palavrinha. O que é essa palavrinha aqui? O que é esse conceito? Por que a gente está usando esse conceito nessa user story? Como que ela vai influenciar, de alguma forma, ali a própria user story? Então, é desse jeito que a gente vai começar a entender mais. Percebam, nessa parte, nós não estamos fazendo uma análise da qualidade da user story. Pelo contrário, agora o exercício, o objeto no qual está sendo trabalhado é a gente mesmo. Na aula de ontem, a gente percebeu, e eu mostrei para vocês, que o objeto para o qual nós estamos olhando era quem? A user story, é o nosso artefato. Hoje, o objeto de visão, ou seja, quem nós temos, a nossa perspectiva, ela já mudou de visão. Porque nós entendemos que a user story está prontinha. Bacana. Agora, nós não vamos mais se preocupar com as escritas da história por enquanto. Mas a gente vai mudar de objeto no qual a gente está olhando e vamos olhar para nós agora. Agora, a aula de hoje é para a gente. É a gente entender como está sendo a nossa postura em relação ao user story. Então, o objeto a ser trabalhado nessa aula de hoje é a gente. Por quê? Porque vocês vão perceber que ao trabalhar agora na gente, vai ter outputs, ou seja, saídas importantes aqui, que por mais que a user story esteja boa em escrita, tenha todas as informações, esteja enxutinha de um jeito bom, o output do exercício que nós vamos fazer hoje pode influenciar a própria user story. A gente volta de novo
para a User Story. Ou seja, sempre de forma contínua nós estamos dando feedback para o time. Sempre de forma contínua nós estamos melhorando. Não é isso que se trata de testadores ágeis também? Melhoria contínua, feedback contínuo? Então nós vamos fazer esse exercício. Por mais que hoje o objeto de estudo mudou para nós, no final dessa aula, a gente vai perceber que os outputs que nós vamos ter podem influenciar naquela user story, que por mais que ela esteja boa, ela pode ainda ser melhorada e ter um potencial ainda mais ali para o time. Então, a primeira parte é a gente conseguir entender, justamente, fazer essa análise teórica, como que funciona as questões de conceitos e palavrinhas. Eu sei, eu estou entendendo. Eu quero fazer um exercício com vocês agora. Aí podem usar o chat aqui para escrever, não tem problema, tá bom? Vou passar para vocês aqui uma user story, tá? Uma user story bem tranquila, bem interessante. Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver. Tá, aqui. Beleza. Vou ler para vocês a user story. Aí é o interessante é que vocês já possam já dando uma lida aí para a pergunta que eu vou fazer. Deixa eu ler aí isso para vocês. Essa gestor nada mais é do que a gente conseguir fazer um pagamento de boleto, e vamos implementar uma funcionalidade de pagamento de boleto. Pense que nós estamos trabalhando em um banco digital ou qualquer sistema financeiro, precisa não ser um banco, ser um de cartão, por exemplo, que precisa pagar fatura. Nós estamos trabalhando, mas vamos pensar em banco digital nesse primeiro momento, que é algo muito mais no nosso dia a dia, né? E é uma atividade que normalmente a gente faz, pagar boleto. Todo mês a gente tem que pagar boleto. Então é, a gente tem uma funcionalidade que a gente não existe. A gente vai ter que fazer um pagamento de boleto, só que a gente vai ter que usar o Feature Toggle. Por quê? Porque a gente está começando a implementar essa funcionalidade. E a gente não quer liberar essa funcionalidade para todo mundo. Então, a gente quer liberar só para certas pessoas. Basicamente, essa é a ideia. Então, eu vou ler aqui, a descrição é implementar um mecanismo de feature toggle na funcionalidade de pagamento por boleto, permitindo a ativação seletiva com base em critérios específicos para uma segmentação precisa da clientela. Basicamente, o que eu comentei anteriormente. Qual é o problema? É justamente uh, a implantação direta dessa funcionalidade vai liberar para todo mundo. E a gente não quer liberar para todos os clientes. A gente quer fazer uma estratégia que está alinhada com o mercado, alinhado com a estratégia da empresa, que a gente quer focar em determinados tipos de clientes nesse primeiro momento. Qual vai ser a solução, então? Implementar um feature toggle que habilite a funcionalidade de pagamento por boleto para clientes que atendem os critérios definidos pela empresa. Como clientes que... E quais seriam esses critérios aí? Um, dois. Pode ser que são aqueles clientes que realizam um número mínimo de transações nos últimos meses aí, ou que fazem pagamentos recorrentes. A gente quer liberar para esses clientes somente, então. Aqueles que não fazem transações, não tiveram transações nos últimos meses, que não fizeram pagamentos recorrentes, a gente não quer liberar para eles por enquanto essa funcionalidade. E para essa funcionalidade será preciso implementar o uso de cache para armazenar os dados das funcionalidades ativas para o cliente, bem como deve existir política de retentativas para a comunicação com o serviço terceiro. Os dados de autenticação, escrevi errado ali, autenticação com o sistema terceiro deve ser armazenada em uma key vault. Beleza, então é basicamente isso. Tem o feature tag, pagamentos, só para alguns clientes. A gente tem que usar o cache para armazenar os dados e tem que usar o key vault ali para armazenar alguns dados de autenticação e também uma política de retentativas de comunicação com o serviço terceiro. Aí tem dois critérios de aceite. A funcionalidade de pagamento por boleto deve ser visível para os clientes que não atendam os critérios predefinidos. Beleza. E o sistema deve permitir a definição e configuração flexível de critérios adicionais para ativação da funcionalidade, como eu comentei, os números de transações, a recorrência do pagamento. E aqui tem um exemplo que é simplesmente realizar um número mínimo de transações nos últimos meses e demonstrar um padrão ali de pagamentos recorrentes, a funcionalidade de pagamento por boleto deve ser automaticamente ativada por ele. Basicamente, essa é a ideia. Então, a gente tem um objetivo, a gente tem um como ali, talvez o como não esteja tão detalhado, porque a ideia de hoje não é justamente detalhar, que foi o que a gente comentou ontem, que isso pode ser um exercício muito interessante. Eu vou deixar aqui uma lição para a gente se exercitar quando a gente olhar a aula de ontem e pegar os atitudes da aula de ontem. Olhar para essas stories, o primeiro exercício que a gente tem que fazer aí em casa, vocês podem ter essa produtividade. Olhar para essas stories e tentar aplicar tudo aquilo que a gente viu ontem, em relação a
a qualidade dela, se ela, ela tem uns 3 Cs, será que cada C, lá o Cardio, Conversation, Confirmation, está faltando informação, não está faltando informação? Se ela é invest, que ela não, o que faz ela não ser invest? O que pode ser que faça com que ela seja invest? Então é bom fazer esse exercício. Mas a nossa preocupação agora não é com isso agora, mas vocês podem fazer esse exercício lá em casa, tá bom? Que vai ser bem proveitoso. Tá? E vocês podem compartilhar ali no nosso grupo do Telegram, compartilhar comigo, com o Thiago, e a gente vai tendo essa troca de como que elas podem ser na visão de vocês aí, dado a aula de ontem. Mas na aula de hoje, eu quero focar com vocês agora, dado aquilo que eu comentei até agora. É importante, então, que a gente entenda, quando nós olhemos para uma user story, a gente entenda palavras e conceitos. Na mente de vocês, agora podem usar o chat aqui. Quando vocês estão olhando essa user story, que palavras pulam na mente de vocês? Que vocês olham assim, cara, isso aqui é interessante. Isso aqui é legal. Isso aqui, não sei. O que vocês acham aqui? Olhando para essa user story, toda ela, que palavras estão aqui que seriam interessantes de serem investigadas? Por exemplo, me digam aí. Pensem um pouco comigo. Olhem para a descrição, olhem para o problema, para a solução, principalmente nessas 3 áreas aqui da nossa user story, e me dizem aí que palavras pulam na mente de vocês, nos olhos de vocês. E aí? Ninguém? Nenhuma palavrinha? Não deve ser visível para clientes. Pô, Vanessa. Mas outra coisa, o que vem mais aí na mente de vocês? Que vocês olham assim, cara, isso aqui chamou a atenção de vocês. Isso aqui precisa ser investigado. Isso aqui a gente precisa se aprofundar mais. A gente precisa ter um conhecimento a mais, seja teórico, ou seja de como o nosso projeto ele implementa, por exemplo. Será que eu sei todos os conceitos que estão nessa story? Essa é a pergunta. Quando olho para essa story, todos os conceitos que estão aqui, e que tem muitos conceitos aqui, gente. Será que eu sei? Eu quis fazer uma story que justamente ela casa, ela traz, na verdade, ela carrega alguns conceitos para a gente fazer esse exercício. É claro que nem todos os stories vão ter a quantidade de conceitos que eu coloquei aqui no mundo real. Pode ser que algumas stories tenham, pela sua complexidade, mas eu quis colocar para a gente fazer esse exercício. Quais os critérios definidos? Boa, beleza, um ponto, perfeito. Que mais? Que mais? Que mais? Mais um, só mais um, só mais um. Só mais um para a gente fechar aqui essa ideia inicial. Que mais? Quando eu faço essa pergunta aqui, ó, eu sei todos os conceitos que estão nessa story? A resposta de vocês é sim ou não? Se é não, quais são esses conceitos que vocês olham para cá e talvez seja meio obscuro, ou que talvez tenha uma preocupação de como que deveria estar implementado essa funcionalidade ali no projeto, entende? Mas bora lá então. Quando eu olho para esse gestor, e aqui que é a brincadeira com vocês, que eu quero mostrar para vocês que tem que ser a nossa forma intencional de olhar para uma gestor. Todos os pontos que a Vanessa colocou são pontos importantes. Cara, isso aqui não precisa, não deve ser visível para clientes, para alguns certos tipos de clientes. Alguns critérios de aceite a gente precisa definir. Olha que interessante, uma coisa interessante que a gente falou ontem. A gente falou ontem sobre critérios de aceite, que nossos critérios de aceite precisam ser mensuráveis. Como que a gente vai mensurar esse critério de aceite aqui, gente? O segundo, aqui, ó. A funcionalidade deve aparecer para aqueles clientes que têm um certo número de transações recentes e recorrência de pagamento. Mas o que é isso? O que é um número mínimo de transações? 10 transações no último mês? 5? 2? O que seria pagamento recorrente? Seria quantos pagamentos no mês, no último mês? 2, 3, 4? Percebe? Esse aqui é um exemplo, por exemplo, de critério de assédio que não é mensurável. Então, como que a gente vai validar? Como a gente vai confirmar que a solução que nós fizemos aqui atinge esse objetivo se no
na confirmação, ou seja, nos critérios de aceite, a gente não tem algo mensurável pelo qual nós podemos confirmar que a solução atingiu o objetivo. Esse é um exemplo. Mas não é isso que eu quero ainda, tá, mostrar para vocês. Agora, a ideia é justamente a gente olhar palavras e conceitos, tanto de negócio como técnicos, e fazer um exercício de reflexão se a gente sabe o que se trata aquele conceito, de forma teórica, no primeiro momento. Ou seja, eu fui ensinado por alguém, eu vi na literatura, eu li em um livro, eu vi em um vídeo, eu sei, desculpa, eu sei o que é aquele conceito, e eu sei como que funciona na prática, tanto o negócio quanto essa parte técnica. Então, quando eu olho para essa user story, na minha mente vem algumas palavras soltas aqui que são importantes de a gente ter de vista. E aqui vai ditar o nosso diferencial a cada ano que passa e vai ditar a nossa ascensão na nossa carreira, porque isso vai envolver o nosso conhecimento. Comentei com vocês que nós somos navegadores. Em certos momentos, a gente vai conseguir navegar em mundos diferentes. Ontem a gente navegou muito na parte, hoje nós estamos navegando ainda, muito na parte de como a gente colabora com o time de produto, com o time de negócio. Mas quando nós olhamos agora para o meu user story, pode ser que nós vamos ainda ter que navegar em um mundo de negócio, de produto, mas ao mesmo tempo, pode ser que nós vamos precisar navegar agora em outros mundos, no mundo de desenvolvimento. Não que nós vamos ser expert, mas nós vamos saber do que se trata aquilo que nós estamos desenvolvendo. Então, quando a gente olha para essa história vai desenvolver feature toggle. Aí a pergunta tem que fazer feature toggle. Não sei o que é um feature toggle? Eu sei da onde vem a origem do meu conhecimento de feature toggle. Foi porque alguém falou ou porque eu fui atrás? Entende? Então, quando a gente olha para feature toggle, o pensamento é, eu sei o que é um feature toggle? Como que eu sei? Qual é a base? Qual é o fundamento pelo qual eu posso dizer que eu sei o que é feature toggle? A gente vai começar a raciocinar ao ponto de nós irmos atrás para entender o que é feature toggle. De novo, primeira parte, análise teórica. Então a gente vai começar a investigar e entender, cara, deixa eu procurar ver o que é feature toggle. Porque feature toggle parece ser importante para essa user story. Então eu tenho que entender o que é feature toggle. Então a gente vai atrás. Não porque fulano me disse. Não porque eu vi alguma coisa feature toggle no papel. Mas o ponto é que a gente precisa, então, de forma ativa, entender o que é feature toggle. Pessoal, tá travando porque a Vanessa está travando um pouquinho. Aí eu não sei se é a minha internet ou se é a internet da Vanessa. Deu uma travadinha, mas voltou aqui para mim. Tá bom, tá bom. O meu vídeo, de vez em quando, vai travar. Talvez trave. Mas a voz está falando de boa? Tá normal aqui. Boa. Então, a Vanessa disse que para ela não tá tão boa também a voz. Mas se o Thiago disse que tá de boa, talvez possa ser a sua conexão também, Vanessa. Mas, tá bom? Mas vamos vendo. Se ficar muito tenso para você, tá me avisando também aí que a gente tem que dar um jeito. Talvez eu reduza aqui. Eu posso até tirar meu vídeo por enquanto. Deixa eu tirar meu vídeo aqui por enquanto, só para tentar melhorar um pouco e a gente vê depois se melhora ou não. Beleza. Então vamos lá. Do que acontece? Então, quando eu olho para feature Tango, eu preciso ter esse conhecimento. E o nosso exercício como que age, para aumentar o nosso conhecimento, a gente precisa ir atrás desse conhecimento. Cara, eu sei o que é feature toggle. Aí eu vou lá na literatura, aprendo o que é feature toggle. Ah, é para desativar e ativar uma funcionalidade. Como que é feito isso? Como que a literatura diz que eu tenho que fazer o feature toggle? A gente vai entendendo como é que funciona a dinâmica. Ah, a gente tem que usar banco de dados. Ah, tem que usar algum outro recurso ali de banco para ativar ou não. É um serviço que chama, se utiliza desse banco de dados, por exemplo, para verificar quais funcionalidades estão ativas ou não estão ativas. Então, a gente vai atrás da literatura a fim de que a gente possa conhecer agora o que é feature toggle. Beleza, fui atrás, conheci o que é feature toggle. Aprendi. Interessante. Aí depois, a gente tem outra palavrinha aqui, o pagamento com boleto. Aí a pergunta que a gente tem que fazer, se nós estamos no time, eu sei que é um pagamento de boleto? A pergunta pode ser, gente, muito simples. Até eu sei que é um pagamento de boleto.
Pagamento de boleto é só tu ter um boleto, ler o código de barra, e que tu vai pagar o boleto, vai pagar esse boleto. Basicamente, trabalha em cima de termos de negócio, a gente vai perceber que esse tipo de boleto, ele pode ser muito mais abrangente do que nós estamos pensando. Porque se vocês olharem para o mundo, para a realidade de vocês, vocês vão perceber que existem vários tipos de boleto. Vocês pagam boletos que são comuns do dia a dia, água, telefone, internet. Vocês pagam boletos que está relacionado com coisas bancárias ou coisas financeiras, como o cartão de crédito de vocês, percebe? Ou vocês pagam boletos que estão relacionados a algum imposto que é relacionado ao governo, algumas DARF da vida, por exemplo. São vários tipos de boletos. Aí vocês olham que vocês precisam pagar boletos, que alguns boletos de vocês têm aqueles boletos que vocês, toda vez que vocês leem esse boleto, você continua habilitado a pagar, mesmo que você já pagou. Que às vezes até você esquece e paga 2 vezes o boleto. Ou você olha para os boletos, tem um mínimo a pagar. Ou boletos que tem um mínimo e um máximo. Ou boletos que você pode pagar qualquer valor. Então, só nessa pequena discussão, a gente começa a perceber que o mundo de boletos é muito mais complexo do que o nosso pensamento poderia estar simplista em dizer que um boleto é um boleto qualquer. Aí aqui não é mais algo técnico. Pode até ser envolvido um pouquinho com os tipos de boletos, mas é algo voltado ao negócio, a fim de que a gente possa entender agora, tá, como que é feito esse pagamento de boleto? Como que as instituições pagam o boleto? A instituição que nós estamos trabalhando, como que ela paga o boleto? Como que ela lida com os tipos de boletos? Deixa eu conhecer a natureza desse boleto. A gente aprendeu. Só com esses 2 conceitos que a gente viu aqui, gente, a gente passa a entender ainda mais o impacto da nossa história. Porque a gente entendeu feature toggle, que vai ser importante para essa história. A gente entendeu um negócio, o pagamento de boleto de forma profunda, não foi superficial. Porque se fosse superficial, a gente ia olhar para essa solução, pagamento de boleto. A gente ia pegar um boleto aqui de água, um boleto aqui de banco, pronto, está resolvido. Mas e os outros tipos de boletos que podem existir? Com toda essa complexidade, a gente não vai garantir também a qualidade, percebe? Então a gente, beleza, entendi. Eu sei o que é feature toggle e eu sei o que é pagamento de boleto. A solução aqui diz, a solução diz também que tem critérios definidos. É o que eu comentei, né, anteriormente. Não ser algo subjetivo. Cara, precisa ser objetivo. Como a própria Vanessa falou. Tá, quais são os critérios aí, então, definidos? Eu preciso enxergar. Eu preciso entender quais vão ser os critérios e que, de forma objetiva, eles vão ser apresentar para a gente trabalhar em cima deles. A gente, beleza, entendi agora quais são os critérios definidos. Porque os critérios definidos influenciam o pagamento de boleto, que, por sua vez, vai influenciar se nós vamos usar o feature toggle para ativar ou desativar. Olha, as 3 coisas já se conectando. Então, por isso que as informações são importantes. A gente percebe aqui número mínimo de transações nos últimos meses e padrão de pagamento recorrente. É aquela coisa que eu comentei com vocês anteriormente, é a forma objetiva de como nós vamos confirmar, de fato, esse número mínimo. Então, a gente precisa se alinhar com o time de negócio. Aí a gente consegue ver mais coisa. Essa solução precisa ser o uso de cash. Aí a pergunta é, de novo, eu sei o que é cash? Ou não? O cash é um cara que armazena aí. Só. Não. Então a gente precisa ir atrás de conhecer o que é o cache. Por que as pessoas elas usam cache? Porque os times eles começam a implementar o cache em seus projetos. Qual é a natureza do cache? Como é que nós devemos utilizar o cache? Para que serve? Então a gente precisa começar a pensar aí quais os benefícios de utilizarmos o cache. Porque na nossa conclusão, ao nós conhecermos, por exemplo, mais sobre cache, a gente vai entender os benefícios e os motivos pelos quais nós estamos implementando esse cache nessa user store. E nós vamos perceber que o uso de cache pode nos direcionar justamente para termos um entendimento de performance da nossa aplicação, do nosso aplicativo, do nosso website. Então a gente precisa entender. Então, beleza, entendi que a gente vai usar o uso de cache. A gente tem outras coisas. Política de redes ativas. O que é isso, Natan? Política de redes ativas? O que isso tem a ver com essa história? Como que eu vou validar isso aqui? Se a gente não entender, a gente pode passar despercebido e ser um dos itens
que a gente vai falar assim, ah, deve testa, entendeu? Ah, não preciso testar não, entendeu? Deve vai testar, ah, então não preciso me preocupar. Mas eu preciso entender o que que é uma política de retentativa. Aí quando a gente vai para a literatura, a gente começa a aprender. Ah, existem várias políticas de retentativa. Por exemplo, tem a política de retentativa de retry. O que é uma política de retentativa, de retentativa ou uma tolerância à falha? É eu entender que o meu sistema externo, ele está fora e eu tento me recomunicar, ou eu retento, né, a minha comunicação com ele através de algumas estratégias. Entende, Nathan? Então, essa política de retentativa para o nosso projeto significa que se o nosso serviço terceiro lá falhar, tiver uma estabilidade, eu vou retentar a comunicação com ele, né? Não vou tentar só uma. Aí a gente começa a entrar em políticas de retentativas. Ah, tem a política de que a gente vai sempre retentar. X vezes, 5 vezes. Aí, se das 5 vezes não responder, a gente realmente manda o erro para o nosso aplicativo. Tá bacana. Mas até eu vi também que essa política de retentativa, ela tem uma de não só retentar, mas esperar. É o ponto de que eu retento uma vez, não deu certo, eu espero 2 segundos. E vou lá e retento de novo, espero 2 segundos. E isso 3 vezes, por exemplo. Ou seja, eu retento, mas eu não retento em seguida. Eu espero um tempo. Porque pode ser o intervalo que o ambiente está instável. Eu consiga na segunda ou na terceira. Ou a gente pode ter uma outra política nossa que a gente entendeu, é que se constantemente aquele serviço está fora, isso é um sinal para a gente que nosso serviço parceiro está fora. Então a gente precisa parar de tentar, porque a gente vai estar gastando recurso sabendo que constantemente está fora. É melhor a gente enviar uma mensagem para os nossos clientes falando assim, ó, o nosso sistema tá fora por um tempo, tente mais tarde, ao invés de ficar retentando diretamente. A gente chama isso de circuit break, né? Circuit break. Então, a gente entendeu. Pô, entendi o que é política de representativa. Entendi a importância. Aí a gente vê outra palavrinha aqui, equivalent. Eu sei o que é equivalent, a gente vai atrás. A gente vai aprender que equivalent é importante para a gente armazenar aquelas variáveis que são sensíveis, ou seja, são dados sensíveis. A gente não pode, ela não pode estar exposta. Como, por exemplo, se a gente está usando um serviço terceiro para nosso sistema financeiro, a gente precisa se autenticar nesse serviço financeiro, a gente não pode guardar a chave lá do token para todo mundo ver. A gente precisa guardar em um lugar seguro. O que isso vai ocasionar? Vamos usar um Key Vault. O Key Vault ele consegue guardar esses dados. Então, nosso aplicativo, nosso serviço, vai se comunicar com o Key Vault para pegar essa chave para conseguir se autenticar. E quem tem acesso a esse Key Vault? Só pessoas autorizadas. Pô, interessante. Depois de tudo isso, gente, olha a ideia. A gente não pensou aqui, não partiu para teste. O que a gente também procurou entender? De fato, se tudo que nós vimos e lemos na nossa user story, se nós conseguimos entender. Cara, eu sei então que agora a gente vai ter essa nuance, toda essa complexidade aqui de N tipos de boletos. Só que a gente não pode liberar esse cara para todo mundo. A gente vai ter que ter aqui uns critérios bem definidos que vão definir aqui por transações ou por padrão de recorrência. E a gente vai conseguir utilizar o feature toggle para ativar ou não ativar. Mas como que a gente quer ter uma performance melhor para o nosso aplicativo, a gente vai usar o uso de Key-Vault, o uso de cache, né, para armazenar justamente se aquele cliente já está ativo ou não ativo e não ficar toda hora consumindo as informações. Pô, bacana. Mas se ainda assim o sistema terceiro, como nós estamos utilizando o sistema terceiro, a gente vai ter uma política de tentativas e retentativas aqui, para a gente ser um pouquinho mais de resiliente. E vamos ter segurança também. Não podemos liberar essa chave de autenticação em qualquer lugar. Aí a gente entendeu, ó, todo a atmosfera, todo o ambiente no qual aquela user story ela vai ser construída. Então a gente conseguiu entender e extrair muita informação. Então essa primeira parte, gente, é justamente a gente conseguir fazer uma análise intencional das nossas teorias que estão dentro da user story. Eu sei que no início pode ser, cara, não, mas é muita coisa. Se eu for parar para pensar e ir atrás de entender que cada coisa dessa funciona, eu não vou ter tempo. Realmente, gente. Mas isso vai fazer diferença total na carreira de vocês. Porque vocês vão passar a ter mais conhecimento de desenvolvimento de software. E tudo que envolve o desenvolvimento de software. E vocês vão começar a entender as nuances, tudo que está por trás
de como é que é construído essa user story, por exemplo, ou como é construído o projeto de vocês. Aí, a partir disso, vão vir mais demandas. E isso, aí uma vez que a gente entendeu, beleza, entendi. Agora, toda a nuance e a importância de eu entender os conceitos. Só que não vamos ficar na parte abstrata. Aqui a gente tem que caminhar agora. A gente vai caminhar para a parte prática. Beleza. Eu entendi o que é um feature toggle. Eu entendi como é que vault. Eu entendi cache. Eu entendi políticas. Eu entendi a regra de negócios que envolve ali a complexidade do boleto. Eu entendi os critérios. Agora, eu vou pensar como que o meu produto já implementa ou ele vai implementar tudo isso na User Story. Aí agora a gente vai à parte prática de entender, peraí, deixa eu ver agora. Eu entendi o que é Feature Toggle, mas deixa eu ir para prática o que é Feature Toggle. E deixa eu compartilhar agora com vocês, que eu vou começar a arriscar aqui. A gente vai começar a entender como que talvez isso possa acontecer no mundo real do nosso projeto. Beleza? Deixa eu passar aqui. Então, a gente vai começar a entender. Pô, bacana. Entendi as nuances. Muitas coisas já existem aqui desse projeto. Vamos implementar um serviço novo aí para pagamento de boleto, mas certas coisas nós vamos utilizar do que já existe. Aí a gente vai entender, pô, Feature Toggle. Se nós vamos usar o Feature Toggle, isso significa que talvez nosso projeto já tenha um Feature Toggle. Como que nosso projeto se usa do Feature Toggle? Aí o que a gente vai fazer? Isso assim, ó. Esse aqui é o nosso projeto. Produto. Beleza? Aí a gente vai começar a investigar. Beleza, como que o nosso projeto ele funciona com Feature Toggle? A gente vai perceber que é uma API, um GET, com uma rota de um serviço chamada Feature Toggle. Pô, bacana. Ah, o Feature Toggle, a gente vai usar o cache. Aí o cache tem que estar associado ao Feature Toggle? É o cache. Pô, beleza. Que é o cache. Ops. Daqui. Entendeu aqui? A gente vai usar o cache. Pô, entendi o que é o cache. Mas a ideia interessante hum, já existe um cache funcionando no nosso sistema. Ou seja, o nosso feature toggle possivelmente está ativo para outras funcionalidades. Como é que isso está ativo? Como que esse feature toggle funciona atualmente? Então, a gente vai investigar. Aí aqui é explorar o nosso produto, tá, gente? É explorar. Vai entender que nosso feature toggle, ele se utiliza de uma base de dados, aqui, onde a gente tem aqui as features. As features. Onde diz ela está enable ou disable. Basicamente, enable ou disable. Se utiliza de lá. Ficou bacana. Mas essa nova funcionalidade, a gente vai precisar refatorar isso para justamente suportar essa nova regra de negócio para pagamento de boletos? Vai ser global ou vai ser específico somente para essa funcionalidade? Percebe? Já é uma pergunta que a gente entendeu, mas a gente já entendeu que existe um endpoint que ele usa do banco de dados. A gente vai lá no Postman, começa a explorar, verificar, ativa e desativa a funcionalidade. A gente passa a entender mais como o nosso produto funciona, ver o cache que está sendo utilizado atualmente. A gente vai perceber, cara, alterei lá no banco uma funcionalidade, fiz alteração, mas Natan não refletiu. Fui acessar ali o meu endpoint e retornou os mesmos dados. Alterei, deixei uma funcionalidade ativa, enquanto ela estava. Deixei uma funcionalidade desativada, e quando acessei o app, ela continuou ativada. O que aconteceu? A gente vai entender as nuances do próprio cache. Cara, o cache, ele tem um tempo lá, né? Que ele, que ele limpa. Tempo de refresh do próprio cache. Natan, pô, eu não sabia. Esse tempo lá vamos pensar assim, 15 minutos. Ou seja, por mais que eu fiz a alteração lá na base de dados, não vai refletir diretamente, automaticamente na hora, só depois de 15 minutos. A menos que então eu apague esse cache. Aí ele vai lá e refletir na hora. Pô, beleza. Consegui já, ó, percebes? Já comecei a entender muito mais como feature toggle, aquele conhecimento que eu tinha, que era muito teórico, ele começou agora então a fluir para a praticidade de como o meu projeto, o projeto de vocês,
ele passa a fazer ou a executar esses problemas. Beleza. Aí a pergunta que a gente pode fazer, pô, beleza, eu entendi isso. Mas como que esse feature tag ele vai liberar ou não o pagamento de boleto? Porque ele precisa de dois pontos lá, né? Que é as transações e os pagamentos recorrentes, pagamentos. Esse endpoint, ele vai precisar, então, consumir outros endpoints, outros serviços? Quais são esses endpoints? Quais são esses outros serviços? Aí a gente pode entender que, a partir disso, vamos ter aqui um outro GET, um outro endpoint de uma API, barra transactions. Transactions. Onde vai passar aqui a data inicial, aqui vamos pensar aqui, 1º de 2 de 2024. E a data final, dia de hoje, 28/2/2024. Vamos pensar assim, tem esse transaction aqui que vai fazer isso. Aí o que esse transaction faz, Nathan? A gente vai explorar esse transaction, visto que esse transaction vai ser utilizado pelo feature toggle aí para fazer alguma análise, por exemplo. Só estou supondo hipoteticamente aqui essa estrutura aqui para vocês. De conseguir entender as nuances de como funciona de fato o projeto real. Entendemos? Pô, bacana. Só que isso aqui, Nathan, é um GET, ele não vai utilizar a nossa base de dados. Ele vai se comunicar lá com o ambiente externo. Vou colocar externo aqui. Aí esse ambiente externo vai se comunicar, que é o nosso serviço financeiro, e ele vai devolver aqui a resposta. A gente vai ter todas as transações desse cliente nessa data inicial, nesse range de dados. Pô, bacana. E os pagamentos? Pô, Natan, pagamentos é a mesma coisa. A gente vai ter um outro GET de uma outra API aqui, que vai ser o pagamentos. Pagamentos. Né? E aqui a gente vai passar também os mesmos parâmetros aqui de, de quando eu quero range de pagamentos, por exemplo, e o tipo de pagamento, tipo boleto. Pô, bacana. É a mesma coisa, eu vou comunicar isso com o sistema externo e ele vai devolver aqui para mim. E agora eu tenho as informações, por exemplo, de pagamentos e transações. Dado daquele cliente. Agora, dado, eu posso verificar se tem um mínimo de transações e um mínimo de pagamentos. Mas onde estão essas informações, Natan? Onde tem as informações de mínimo e máximo? Aí, será que vai estar numa base de dados? Pode estar numa base de dados. Que base de dados é esse? Do próprio serviço que cuida da parte financeira. Aí a gente vai perceber que vai existir, então, lá na base de dados, dentro de uma tabela ou collection, dependendo da base de dados que nós estamos trabalhando, se é SQL ou não SQL, lá nessa base de dados vai ter a informação do mínimo de transações, porque isso pode ser interessante estar na base de dados para se tornar muito mais fácil de alterar, ao invés de estar hard code no web ou no app, e o mínimo, ou no código, né, do próprio back-end, de pagamentos. Beleza. Então, eu já tenho aqui, então, essa informação de transações, essa informação de pagamentos, e onde eu consigo pegar aqui as informações de mínimo de transação e máximo de pagamento. Todas as informações vão fluir no mesmo destino. E agora tem todas as informações que eu vou ativar ou não esse feature toggle para determinado cliente. Essa pode ser uma conclusão. Mas a gente pode chegar numa conclusão de pensar assim: olha o quanto nosso conhecimento, ao explorar o nosso software, ele vai conseguir desenvolver ainda mais as nossas percepções. Gente, tudo isso aqui é explorar, de entender. Deixa eu ver aqui quais são esses endpoints. Deixa eu ver em que banco de dados esses endpoints usam. Como é feito essa comunicação com nossos endpoints. Que endpoint traz as transações? É esse, deixa eu testar. Que endpoint traz os pagamentos? É esse, deixa eu testar. Aonde nós buscamos os mínimos e máximos, os mínimos das transações e os mínimos de pagamento? Deixa eu ver se está no banco de dados mesmo. Se eu mudar no banco de dados, vai mudar também? Vai mudar. Pô, bacana, entendeu? Aí a gente começa a pensar, pô, mas peraí. Mas então, toda vez que o cara logar, ele vai ter que fazer todo esse processo de bater lá nas transações, bater nos pagamentos, pegar as informações para decidir se vai ativar ou não ativar. Será que isso vai diminuir ou piorar ali a performance?
a gente começa a pensar em outras soluções ou questionar o time, levar esses questionamentos para o time e o time vai, pô, faz sentido. Vamos bolar uma outra estratégia aqui para a gente conseguir ver como que vai fazer isso. Beleza, entendemos como de fato acontece na prática, porque nós exploramos aqueles conhecimentos que nós tivemos relacionado a teórico anteriormente. Agora a gente viu aqui, ó, como que funciona o feature toggle na prática, como que o cache está funcionando aqui, ó, na prática, quais são os endpoints que estão envolvidos para que essa funcionalidade seja prática, que banco de dados está utilizando e como que dados estão sendo guardados na base de dados. Pô, show de bola, show de bola. Então quer dizer, então, Nathan, na nossa user story, dizer que a gente precisa ter tentativas de retries, né? Ou seja, políticas de retentativas com o nosso sistema externo. Opa, então está acontecendo aqui, né? Aqui acontece a minha comunicação externa. Quer dizer que aqui, então, eu vou ter... Ops. Quer dizer que, então, eu vou ter essas retentativas. Entendi, Nathan. Então, aqui no meio, eu vi e percebi que a gente implementou nesse endpoint específico aqui, essa retentativa. Como que tá feita? Eu sei que existem várias estratégias, mas como que tá feita? Deixa eu ver como que tá feito. Deixa eu conversar com o dev, entender como que tá feita aqui essa política. Aí ele vai dizer, ó, nossa política é o seguinte, a gente vai retentar 3 vezes, só que a gente vai esperar, um wait aqui, 3 segundos. Então, a gente tenta, 3 segundos, espera, tenta, 3 segundos, espera, e tenta. E se realmente o sistema não responder, é porque está fora mesmo. Pô, bacana, show de bola. Então, eu sei que tem uma política de retentativas aqui. E eu posso, como que é, testar isso. A gente pode de uma forma mocar, interceptar aqui a resposta do externo, ao invés de dar um sucesso, a gente enviar um erro aqui, por exemplo, um 502 nesse caso. Então, nosso serviço vai bater, a gente vai interceptar, a gente vai, em vez de voltar sucesso, a gente vai dar 502, vai verificar lá nos logs se está realmente retentando 3 vezes como estava previsto. Opa, conseguimos testar aí e garantir a resiliência dos nossos problemas ali quando acontece ali com o nosso serviço. Pô, show de bola. Ah, tá, aqui também acontece a comunicação com o externo, né? E é aqui, então, antes de a gente comunicar aqui, antes de a gente fazer essa comunicação aqui, nesse ponto aqui, a gente tem que buscar a chave de autenticação, né? A autenticação. Exatamente. Então, então, de certa forma, a gente vai buscar, antes, aqui no meio, nessa parte aqui, a gente realmente bater no serviço externo, a gente vai ter que buscar uma chave de autenticação nessa parte aqui, essa bolinha aqui que a gente chama de key vault. Key vault. Aqui no key vault, vamos pegar a relação key vault, ou quando esse serviço starta, né? Ele inicia, a gente vai lá, mas é nítido que antes de a gente conseguir bater no nosso sistema externo, a gente tem essa chave aqui de forma segura para poder a gente conseguir se autenticar no serviço externo. Pô, show de bola. Entendi. Mas tem uma outra dúvida, cara. Seguinte, a gente já tem aqui a questão do feature tag, né? Você comentou aqui que a gente tem essa questão do feature tag. E a gente já tem um serviço de feature toggle global. Só que a gente tem um problema, a gente tem um dilema aqui. A gente tem um global, que é justamente, quero ativar e desativar uma funcionalidade. Correto? Correto, perfeito. Está funcionando? Está funcionando. Os clientes estão usando? Estão usando à medida que a gente utiliza o feature toggle. Show de bola. A gente vai implementar agora uma específica, tá? Uma específica para o pagamento de boleto. PB, tá? Pagamento de boleto. Beleza, show de bola. Cara, dúvida. Dúvida. A gente entendeu como que funciona na prática. Aí a pergunta que vai surgir naturalmente é, cara, se um cliente ele reunir os todos, critérios aqui, de conseguir pagar, ativar, na verdade, a funcionalidade, que é o mínimo de transações, T, e o mínimo de pagamento, né? Se ele reunir
significa que eu tenho que ativar, né? Show de bola, tenho que ativar. O cliente reuniu. Mas se no global o pagamento de boleto tiver desativado, porque já existe essa regra. Só que eu estou colocando agora nessa nova implementação da Suggest Story uma específica. Se na específica diz para ativar e na global diz para desativar, qual que vai ser a prioridade? A global ou a específica? Opa, tá na User Story. A gente tem que ver. Porque pode dar problema. Aí se alguém diz assim, não, Otto, se o cara reuniu ali os critérios para específica, ativa. Ignora a global. Aí a gente vai falar assim, pô, beleza, vou ignorar. Deixa eu testar isso aqui. Dado tudo isso aqui que a gente comentou, vou testar isso se está ativando. Só que a gente tem um problema, não tem? Se eu ativo, dadas as condições específicas, quando realmente eu quiser desativar essa funcionalidade aqui de pagamento, o global não vai surtir efeito, porque o mandante é o específico. E se der problema nessa funcionalidade em produção e eu quiser desativar obrigatoriamente para todos os clientes, eu não vou conseguir, não é verdade? Opa, interessante. Aí a gente vai ter que sentar junto e ver como que a gente vai desenrolar essa ideia. Então, o que acontece é que isso faz com que a gente comece a ter um conhecimento muito mais abrangente do nosso produto, mais prático e vendo como as coisas na praticidade elas acontecem. Então, quando a gente olha, por exemplo, para a nossa user story, a gente percebeu que a gente partiu de um olhar teórico. A gente buscou o entendimento de todas as coisas que estavam acontecendo na user story, beleza? E todo esse conhecimento que a gente teve teoricamente, a gente começou a aplicar e ver como que o meu projeto atual ele se utiliza desse conceito. Do que a gente viu, feature toggle, cache, key vault, retratativos, quais são os endpoints que estão envolvidos, os endpoints que estão envolvidos já existem, como que eles vão fazer interseção com as novas implementações, as regras de negócio, elas vão influenciar ou não vão influenciar, percebe? Então, dado esse ponto, a gente começa a perceber que aqui é nesse ponto, aplicando esses dois princípios, que a gente vai conhecer muito mais do nosso produto, porque a gente buscou conhecimento teórico e viu como que acontece na prática, a gente explorou o nosso software na real e a gente vai conseguir explorar ali muito mais os tipos de testes que nós precisamos fazer, os testes que são importantes para a gente, de alguma forma, executar. Então, a gente fecha aqui a aula de hoje justamente com esses pontos aí para ficar na nossa mente. A ideia, então, é que a gente procure cada vez mais ter esse conhecimento muito mais voltado tanto da parte teórica, mas profundamente como que te aplica esses conhecimentos teóricos com a realidade do nosso projeto. A gente vai perceber que a gente vai melhorar nossa carreira como QA e vai melhorar com a qualidade que a gente está testando e validando aquelas user stories. Aí eu abro aqui para perguntas, se alguém tiver. Senão a gente fecha aqui a nossa segunda aula dessa imersão. Show, show, massa, massa. A Vanessa teve que sair um pouco antes, Boa, mas foi muito top mesmo. boa, show de bola. Eu Então, ia dar um exemplo, mas tu se empolgou aí, mas é isso mesmo. A gente vai indo, vai explicando e vai fazendo, entendeu? Qualquer coisa, a gente tá por aí. boa, show demais. Então, se a gente não tem pergunta, gente, é isso. Ficamos por aqui, nossa segunda aula. Vejo vocês na nossa última aula de amanhã. Até mais, pessoal. Valeu, tchau, tchau.